A passagem de hoje é Marcos 15, versículos 16 a 23. Vamos ler juntos. E os soldados o levaram para dentro do palácio, a sala da audiência, e convocaram toda a coorte, e vestiram-no de púrpura, e tecendo uma coroa de espinhos, lhe a puseram na cabeça. E começaram a saudá-lo, dizendo: Salve, Rei dos Judeus! E feriram-no na cabeça com uma cana, e cuspiram nele, e postos de joelhos, o adoravam. E havendo-o escarnecido, despiram-lhe a púrpura, e o vestiram com as suas próprias vestes, e o levaram para fora, a fim de o crucificarem. E constrangeram um certo Simão Cireneu, pai de Alexandre e de Rufo, que por ali passava, vindo do campo, a que levasse a cruz. E levaram-no ao lugar do Gólgota, que se traduz por lugar da caveira, e deram-lhe a beber vinho com mirra, mas ele não o tomou. Amém. Nesta manhã, compartilharei uma mensagem com o título Carregando a Cruz de Jesus. Estamos na Semana da Paixão. A passagem para a meditação desta semana também é composta pela jornada final de Jesus na cruz. A passagem de hoje é o caminho para a cruz. O caminho de Jesus, desde o pretório romano de Pilatos até o Gólgota, carregando a cruz, está registrado na passagem de hoje. Este caminho, na verdade, não era nada belo. Não é um caminho que qualquer um queira percorrer ou participar. Foi um caminho verdadeiramente terrível e trágico, percorrido com derramamento de sangue e quedas. No entanto, não houve caminho mais significativo para toda a humanidade, nem passos mais significativos para toda a humanidade do que este. Os principais sacerdotes e os líderes religiosos judeus entregaram Jesus ao governador romano Pilatos. Por que eles entregaram Jesus a um oficial romano? Eles mesmos poderiam tê-lo executado. Já expliquei essa questão várias vezes antes. Durante o seu domínio colonial, Roma tinha uma política de respeitar a cultura, a religião e as leis dos países que governava. O mesmo se aplicava ao governar a Judéia. Roma respeitava a religião e a lei da Judéia e permitia que os próprios judeus julgassem de acordo com a sua lei. No entanto, havia apenas uma coisa que não permitiam. A única proibição era a pena de morte. A pena de morte estava sob o controle de Roma e exigia um julgamento romano. Por isso, os líderes religiosos judeus, ou seja, os principais sacerdotes, os anciãos, os escribas e os membros do Sinédrio, entregaram Jesus a um tribunal romano. A razão era uma só: para matar Jesus, para condená-lo à morte. A resposta já estava decidida. Desde o início, eles não pretendiam apenas punir ou ameaçar Jesus moderadamente. Eles começaram este processo com a intenção de matar Jesus desde o princípio. Portanto, este julgamento já tinha um veredito predeterminado. O fato de os oficiais romanos, liderados por Pilatos, seguirem as formalidades e os procedimentos do julgamento não era para determinar de forma justa a inocência ou a culpa do réu, Jesus. Desde o início, a preocupação deles era como lidar com a opinião pública e a agitação dos judeus. Se deveriam ignorar ou ceder à multidão judaica que estava determinada a matar Jesus. O interesse do julgamento de Pilatos estava precisamente nisso. Agora o julgamento terminou. Chegou-se a um acordo que satisfazia os judeus e evitava um tumulto judaico que os romanos não queriam. Jesus foi sentenciado à crucificação. E assim o julgamento foi concluído. A sentença foi executada imediatamente após o veredito. No versículo 16, os soldados romanos levaram Jesus para dentro do pátio chamado pretório. Pretório é a palavra latina para a residência oficial do governador. E no versículo 20, os soldados o levaram para fora novamente para crucificá-lo. O que Jesus sofreu no pátio da residência do governador pode ser resumido em uma palavra: escárnio e zombaria. Jesus, que possui a autoridade e o poder para criar e governar todo o universo, foi completamente escarnecido e zombado pelas pessoas. Do início ao fim,
Os romanos zombaram de Jesus. Vestiram-no com um manto de púrpura e depois o despiram. Puseram-lhe uma coroa de espinhos, saudaram-no como a um rei e bateram em sua cabeça com uma cana. Cuspiram nele e, ajoelhando-se diante dele, zombaram dizendo: Salve, Rei dos Judeus! O escárnio continuou. O processo foi uma cena de violência implacável. Não era apenas um lugar de violência física que infligia dor corporal. Havia também uma violência mental implacável que o devastava psicologicamente. Uma violência indiscriminada foi infligida ao corpo e à mente de Jesus. Jesus deve ter sentido uma humilhação tremenda. Nosso Senhor recebeu essa humilhação como ela veio. Por que ele fez isso? Porque Jesus suportou e tolerou tal escárnio e humilhação? Podemos encontrar a razão no versículo 23 da passagem. Vamos ler juntos o versículo 23. E deram-lhe a beber vinho com mirra, mas ele não o tomou. Amém. Jesus recusou o vinho misturado com mirra. A mirra é conhecida por seus efeitos analgésicos e anestésicos. Oferecer mirra a alguém prestes a ser crucificado provavelmente tinha a intenção de aliviar um pouco a dor. Claro, se a pessoa se contorcesse e se debatesse de agonia enquanto os pregos eram cravados, seria difícil para os soldados também. Então, um efeito anestésico ou analgésico poderia ter facilitado um pouco o trabalho deles. No entanto, nosso Senhor recusou este vinho. Ele recusou o caminho que diminuiria a dor, o caminho menos doloroso, e ele recebeu a dor e o sofrimento em sua totalidade com todo o seu corpo. Por que nosso Senhor recusou o cálice de vinho? Porque ele não aceitou a mirra. Ele poderia ter feito isso. Apenas algumas horas antes, nosso Senhor havia decidido aceitar um cálice. Na verdade, era um cálice que ele desejava desesperadamente evitar. Era um cálice que ele desejava que passasse. Jesus orou para que, se possível, aquele cálice fosse afastado dele. Vocês se lembram daquele cálice? Quando ele orou no Getsêmani, Jesus pediu que este cálice fosse afastado. No entanto, enquanto orava, Jesus se decidiu: não evitarei este cálice, mas o receberei como o cálice que o Pai me dá, de acordo com a vontade do Pai. Foi o que ele decidiu. Portanto, a recusa na passagem de hoje, a recusa do cálice de vinho com mirra, pode ser vista como um ato para cumprir o voto que ele fez de receber plenamente o outro cálice, o cálice dado por Deus. Para receber plenamente o cálice que Deus lhe deu, nosso Senhor recusou o cálice que poderia ter aliviado um pouco a sua dor. Ao evitar o cálice que os romanos lhe deram, ele recebeu plena e completamente o cálice que Deus lhe deu. Por que ele recebeu esse sofrimento de forma tão direta e inflexível? Por que ele se ofereceu para um caminho tão difícil e árduo, suportando todo tipo de escárnio e insulto, e até mesmo recusando o remédio que poderia ter aliviado um pouco a dor? Não foi porque ele não tinha poder, ou porque era mais fraco do que eles, que ele sofreu tal humilhação e zombaria. A resposta para esta pergunta é esta: foi simplesmente por nós, simplesmente por nossa causa. Na verdade, Jesus não só não precisava ser crucificado, como também não precisava sofrer escárnio e insulto. De fato, Jesus não precisava vir a esta terra, nem tomar a forma de um ser humano, uma criatura. Ele não precisava vir a este mundo como um ser humano criado, nem experimentar o sofrimento e a morte que as pessoas experimentam. A única razão pela qual Jesus, sendo quem era, tomou um corpo humano, sofreu toda sorte de humilhação e tribulação e foi crucificado, foi por nós, para nos salvar, para nos resgatar, para nos dar vida. Jesus passou por todas essas coisas, suportou e perseverou. Amados irmãos, os soldados romanos zombaram de Jesus. A zombaria deles era: que tipo de rei dos judeus é você? Como alguém como você pode ser um rei? Mas o verdadeiro rei era assim. Porque ele era o verdadeiro rei. Ele não evitou, mas recebeu toda a zombaria cruel e humilhação.
porque ele era o verdadeiro rei. Ele recebeu o cálice dado por Deus. Porque ele era o verdadeiro rei. Ele recusou o cálice que poderia ter diminuído sua dor. Jesus sofreu assim por nós, mas como estamos vivendo por ele? Que cálice estamos tentando beber e que cálice estamos recusando? Não somos nós aqueles que desejam apenas o cálice da glória e recusam o cálice do sofrimento? Como Simão de Cirene, que carregou a cruz de Jesus e subiu o monte do Gólgota, o caminho de seguir o Senhor não é apenas de glória, mas também um caminho que exige a perseverança no sofrimento. Hoje, meditando em Jesus que suportou insultos cruéis e a dura cruz por nós, que possamos também viver uma vida que participa não apenas da glória, mas também do sofrimento. Que hoje seja um dia em que, como nosso Senhor, discernimos bem o cálice a beber e o cálice a evitar. Eu os abençoo em nome do Senhor.